No nosso coração, neste momento, possamos ter um entendimento da Tua palavra que vai ser exposta nesse momento, que o Senhor possa usar, Deus, o pastor Luiz César nas nossas vidas, para nos confortar, para nos confrontar também. Que saiamos daqui diferentes, Pai, ouvindo a Tua palavra e que o Senhor use ele poderosamente nesse momento com aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração. No nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Graça e paz, meus irmãos, é um prazer retornar aqui, falar aos irmãos, revê-los, possivelmente conhecer alguns, e agora na companhia da Valdenice, minha esposa. Já fomos muito bem tratados ontem aqui, pela família do Marcos, Deman, e é uma alegria mais uma vez. Abram, por gentileza, suas Bíblias na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios 12, 7 a 10. Diz assim o texto bíblico: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu colega já orou por mim e eu oro com os irmãos depois no final da meditação. Prestem atenção no versículo de número 9, quando Deus diz a Paulo: a minha graça te basta. Nós somos familiarizados com a palavra graça. É a graça salvadora. Nós, desde o início da nossa fé, sabemos que somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Não há mérito. Não há nada em nós que fez com que Deus nos amasse mais, gostasse mais de nós e nos salvasse. Não foi por mérito. Não foi por uma antecipação de visão de algum mérito. A graça é uma bondade, é um sopro de Deus sobre nós, é uma benesse. As mãos de Deus se estenderam e nos alcançaram, e foi isso. Os reformadores, especialmente Calvino, eles entendiam que essa graça salvadora é irresistível. Isto é, quando Deus quer salvar alguém, Ele vai salvar. Na história da pessoa, a pessoa vai ser encontrada. Não tem jeito. Deus vai soprar, Deus vai convencer. A pessoa vai ser encontrada pela palavra, pelo pregador. Ela vai ouvir a palavra, vai ser gerado nela uma fé salvadora e ela vai ser salva. É graça e graça que não pode ser de forma alguma perdida, porque é irresistível. É graça irresistível. Isso é maravilhoso. Se você pensar na história da sua própria salvação, você vai ver isso. Deus, de alguma forma, através dos pais, através de alguém, a palavra chegou até nós e o nosso coração se abriu. É graça e graça irresistível. Quando Deus quer salvar alguém, Ele vai salvar. E não há força humana,
não há força satânica, não há força no universo capaz de impedir a ação de Deus e a graça irresistível, que é um dos pilares da reforma protestante. Graça irresistível. Mas esse texto, Paulo amplia a palavra graça e aquilo que eu chamo, e eu até dou o título a esse sermão, de a graça conservadora. Não é uma graça só do início. Não é uma graça apenas salvadora lá no início. É uma graça que vai se estendendo. É uma graça que faz com que haja o que chamamos de perseverança dos santos. Uma pessoa, uma vez salva, é salva para sempre. Ela nunca vai perder a salvação. Nada e ninguém é capaz de tirar a salvação que foi colocada em nós. O Espírito habita em nós, é o penhor da nossa herança. É a certeza que Deus vem nos buscar. Deus nos marca com a presença do Espírito Santo. Nós somos dele e nós vamos morar no céu. Ainda que pequemos, ainda que pecadores, nós ainda seremos salvos. Só que para que essa salvação que iniciou ali pela graça, para que lá no final nós sejamos ressuscitados para o céu, a graça continua. Eu chamo de graça conservadora. É isso que Paulo diz quando ele diz, a minha graça te basta. A graça, ela não só nos salvou, mas ela me segura. Ela me firma, ela me ajuda. Nós temos o que é chamado na dogmática de meios de graça. Por exemplo, para uma pessoa perseverar, Deus usa a igreja, Deus usa a palavra, Deus usa os sacramentos, Deus usa a disciplina, Deus usa os pastores, os líderes, Deus usa o ensino, Deus vai através da nossa história, Deus vai usando os meios de graça. Por isso que quando alguém se afasta da igreja, por algum motivo, ele perde esse raio de ação de Deus através do que nós chamamos de meios de graça. Mas é essa graça que vai nos ajudando. Por que você vai ficar firme até o final? Porque você foi salvo pela graça inicial, mas Deus vai te conservando. Deus vai trabalhando em você, usando seus instrumentos, meios de graça, alguns dos quais eu falei, para que no final você esteja preparado para a vida eterna. E aqui Paulo diz que essa graça, que é conservadora, ela tem 3 efeitos na nossa vida durante toda a nossa passagem por aqui. A primeira é que essa graça nos preserva de sermos orgulhosos espiritualmente. Vejam que Paulo, ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, verso 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ele diz no início do versículo, para que eu não me ensoberbeça, e no final, para que eu não me exalte. Por que Paulo se exaltaria? Porque no início do capítulo 12, o apóstolo Paulo, citando uma outra pessoa, é quase uma figura de linguagem que ele cita outra para não se colocar na primeira pessoa, mas fala dele mesmo, e ele diz no versículo 1, se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, e é o próprio apóstolo Paulo, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E é interessante que é a única vez que aparece essa expressão 3º céu na Bíblia. Parece que Paulo está fazendo alusão ao tabernáculo ou ao templo que tinha ali o primeiro átrio, o segundo átrio, onde ficavam os sacerdotes e o ofertório, e o terceiro lugar, que é o Santo dos Santos, onde tinha a arca. Parece que Paulo está dizendo, eu conheço um homem que foi lá no terceiro céu, na presença de Deus. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E aí, provando mais uma vez que se falava dele mesmo, que se tratava dele mesmo, de tal coisa me gloriarei, não porém a mim mesmo, salvo das minhas fraquezas, pois
Se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí ele diz, e para que eu não me ensoberbecesse com essas grandezas, com o que eu vi. Para que eu não ficasse vaidoso dos lugares onde eu fui. As palavras que eu ouvi, o que Deus fez em mim, o que Deus me mostrou, eu queria me envaidecer com isso. Porque ele está brigando com a igreja, porque a igreja, de certa forma, desprezava Paulo. A gente vê isso no contexto anterior. Mas ele diz, mas foi-me colocado um espinho na carne, um peso. Algo que me incomodava de tal forma, que me diminuía, que me restringia. E Deus colocou isso para que eu não me ensoberbecesse. E ele diz que basta a minha graça. E você não deve se ensoberbecer. E o espinho na carne, meus irmãos, é uma lembrança para todos nós de que nenhum de nós aqui tem qualquer mérito, tanto para a salvação, quanto para qualquer bênção que nós recebemos aqui. Nenhum de nós pode se achar, por exemplo, melhores do que outros que caíram. Os irmãos se lembram de Diótrefes, na terceira epístola de João, versículo 9, quando João diz assim, eu queria visitar vocês, mas Diótrefes, ele não nos recebeu porque ele quer ter a primazia entre os irmãos. Interessante, não é? É interessante que o Papa, e agora tem um novo, ele é chamado na doutrina católica de sacerdócio primaz. Ele é chamado, ele teria primazia. E João está brigando com o Diótrefes porque ele queria ter a primazia. Ele diz assim, eu vou repreendê-lo quando eu for aí, porque ninguém tem que ter a primazia. Ninguém é melhor do que ninguém. Por mais zelosos, por mais santos, por mais dedicados que somos, Deus não permite por causa da graça, porque fomos salvos pela graça, para que nós tenhamos qualquer tipo de soberba. Jesus cita em Lucas 18 que 2 homens foram orar. E na parábola ele diz que um homem chega na praça para orar, levanta as suas mãos com muita santidade, ou com ar de santidade, de suntuosidade. E a Bíblia diz que ele conversa e Jesus faz questão de dizer, ele ora de si para si. Né? A oração não vai. Ele ora de si para si, ó Senhor, eu sou bom. Eu não sou como esse pecador. Eu não sou como esse homem. Interessante que ele está orando de si para si, mas ele, em vez de pensar em Deus, ele olha para o homem. Né? Senhor, esse homem aqui, ele nem presta atenção no que está falando, e ele se orgulha, e ele é vaidoso, ele é prepotente, ele se acha melhor do que os outros, ele acha que ele, talvez na igreja, deveria ter a última palavra, ele é o primaz, ele tem uma autoridade espiritual, uma espiritualidade superior, ele nunca caiu, ele sempre foi fiel ali nos dízimos, ele orava 3 vezes por semana. Jesus presta atenção nesse homem, e Jesus presta atenção também no publicano, gente considerada indigna naquela época, mas o publicano ele bate no peito e diz, ô Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Talvez ele dissesse, eu sou tudo que esse homem está falando aí, e um pouquinho mais. E Jesus gostou dele. Né? A Bíblia, Deus nunca gostou de soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A soberba, ela intriga Deus. Deus fica nervoso com qualquer pessoa na Bíblia que tem algum tipo de soberba. Nabucodonosor, por exemplo, que destruiu cidades para fazer outras, só para ter a placa com o nome dele, só para fazer a transposição do Rio São Francisco com o nome dele. Deus não gostou e fez ele pastar como um boi. Qualquer pessoa que se engrandeça, qualquer pessoa que se envaideça, qualquer pessoa que se ache acima dos outros, qualquer pessoa com algum tipo de prepotência, de soberba, Deus abate. Deus gosta de Maria quando ela humildemente diz assim que o Senhor despediu vazio os ricos, mas aos humildes deu a sua graça.
A boa notícia que nós temos aqui, meus irmãos, especialmente aqui, por exemplo, no versículo 9, é que a graça de Deus sobrepuja a nossa vontade de ensoberbecer. Faz parte do homem querer se ensoberbecer. Mas Paulo diz, é pela graça. Foi a graça que nos entregou ao Cordeiro. Eu penso que um Deus santo demais, que gosta de gente pecadora demais, essa distância entre nós e Deus, porque Deus é santo demais e nós pecadores demais, essa distância só pode ser encurtada por uma presença maravilhosa de Deus pela sua graça em Cristo Jesus. Sem Jesus entre nós e Deus, nós seríamos fulminados. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus é na pessoa dele. Não é um abracadabra, uma varinha de condão. É no mérito dele, é na força dele, é no sangue dele, é no sacrifício dele, que eu chego diante de Deus e posso falar com ele face a face. Eu posso ir ao terceiro céu, eu posso entrar no Santo dos Santos, o autor aos Hebreus reverbera isso, para conversar com ele e ser ouvido, e ele ouvir a minha oração, e ele me atender, e ele responder, e ele gostar de mim, mesmo eu sendo pecador demais. E não há soberba nisso, não há mérito nisso. E por isso, Paulo, por exemplo, falando aos Efésios, não de obras para que ninguém se glorie. Os irmãos imaginam, se chegarmos no céu e andando pelas ruas do céu, e nós vamos conversando um com o outro sobre o céu e como a gente chegou ali. Então a gente chega para meu irmão, como é que você chegou aqui? E ele humildemente vai contar a sua história de salvação. Foi salvo em Jesus Cristo. Ele me chamou. E nós vamos encontrar, suponhamos que encontrássemos lá no céu, no meio daquelas viagens ali, pelas ruas, alguém que diga, eu frequentei a igreja lá de São José dos Campos. Eu fui fiel. Eu fazia boas obras. Eu era gentil, fui um bom pai, fui um bom filho. Então, e Paulo, para não permitir que isso aconteça, ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder no céu levantar a cabeça e não agradecer ao Cordeiro. Por isso, é pelo Cordeiro, é pela graça. É interessante que Apocalipse diz que o Cordeiro é esse que vive, mas que foi morto. Para a gente sempre lembrar no céu, sempre, que Jesus um dia foi morto. Se nós ficarmos no céu 1 milhão de anos, 1 bilhão, e vai ser eterno, não tem essa contagem de tempo, nós nunca vamos esquecer que nós estamos ali por causa do Cordeiro que foi morto e eis que vive. É pela graça. Por isso não há em nós mérito nenhum. Por isso, quando chegarmos nos céus, nós vamos chegar muito humildes, cabeça baixa, colocando nossos pés, nos rendendo aos pés do Senhor, porque não é graça. A Rainha Vitória, eu termino falando dela, uma rainha que ajudou muito na propulsão da reforma protestante, mulher de Deus, abençoou muita gente, enviou missionários. Alguém diz assim, rainha, quando a senhora chegar no céu, qual a primeira coisa que a senhora vai fazer? E ela diz, a primeira coisa, eu vou chegar diante do meu Salvador e tirar a minha coroa e colocar aos pés do Redentor. Essa é a graça. A graça de Deus, ela tira de nós qualquer possibilidade de orgulho, vaidade e soberba. Há um hino no nosso Salmos e Hinos que diz, sentimentos orgulhosos não convém a criminosos salvos pelo amor. Sentimentos orgulhosos não convém a criminosos salvos pelo amor. Quando vier essa vontade de ser maior, de querer só direitos na igreja, de querer ser servido, de querer só ganhar, de ter sua palavra acima dos outros, lembre-se, sentimentos orgulhosos não convém a criminosos salvos pelo amor. Segunda ação da graça de Deus é que ela nos ajuda na tentação. Observe no versículo 7 novamente, meus irmãos,
que o apóstolo Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne, ângelos de Satanás, mensageiro de Satanás. Vejam que Paulo vai citar daqui a pouco o seu sofrimento, mas parece que no sofrimento Satanás chega. E olha, meus irmãos, geralmente, na experiência humana, quando há sofrimento, Satanás ele se aproxima com mais facilidade. Não foi assim na tentação? Quando é que Satanás se aproximou de Jesus? Não foi depois de 40 dias de jejum e oração? Uma fragilidade física, uma debilidade. Jesus está ali. Ele também é Deus, mas é homem. Ele está no pior do seu corpo, da sua saúde. E foi aí que Satanás ele chega. Satanás ele gosta da debilidade. Ele é como um leão andando ao redor, procurando alguém. É interessante que mesmo no mundo animal, os predadores, eles querem os animais mais fracos, que estão mancando, que estão fora do rebanho, mais debilitados. Satanás, ele anda ao derredor. Por isso, a igreja é muito importante, as reuniões de oração, os grupos pequenos, a comunhão com os irmãos, a dependência, a participação, para a gente fazer parte do rebanho, porque ele anda em derredor procurando alguém, uma mente que se fragilizou, alguém que emocionalmente ficou abalado, alguém que ficou doente demais e tem as tentações que advêm pela fraqueza, pelo sofrimento. Paulo diz, foi-me colocado um espinho na carne. Satanás, ele é sempre inimigo do povo de Deus. Observaram os irmãos que Satanás ele está de Gênesis, Apocalipse? Ele está ali nos primeiros capítulos da Bíblia, quando ele chega para conversar com Eva, e ele está no último. Ele não vai até o final. A gente vê que ali no capítulo 18, Deus fecha, acaba tudo, e no final só o Senhor Jesus está em pé. Mas é bom a gente ver como ele é persistente, como ele gosta de ser instigador, como ele é sagaz. E Paulo está dizendo, tem um espinho na carne que foi de Satanás. Nós sabemos pela história que Satanás ele só vai até onde Deus permitir. Calvino chamava Satanás de o diabo de Deus. O diabo de Deus. Não porque ele acreditasse em qualquer tipo de restauração, ele chamava o diabo de Deus, porque ele dizia o diabo age pelo comando de Deus. Os irmãos observaram já, prestaram atenção, que foi Deus que apresentou Jó para Satanás? Que foi Deus? Satanás vem conversar com Deus, marca uma audiência, vem, e ali Deus olha para ele e diz assim, observaste meu servo Jó? Se fosse Jó, eu ia brigar muito com Deus. Ô Deus, tanta gente para o Senhor mostrar, né? Nós temos família missionária, meu genro e minha filha é missionária no Japão, há uns 2 meses atrás, passando por tanta provação, tanta luta. Aí ela mandou uma mensagem para mim e falou, pai, alguém tem que falar para Satanás que tem outros missionários aqui no Japão, né? Não é só a gente não, divide. Mas ele é inimigo de toda obra missionária, de todo pastor. Vejam como os pastores são instigados, machucados, né, feridos. Vejam como eles são suscetíveis ao pecado e pecam. Vejam como o tentador, ele se atreve contra qualquer um de nós. Se ele se atreveu contra Jesus após 40 dias de oração e jejum, se ele se atreveu contra o apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, por que ele não se atreveria contra você, o tentador? Não é? Talvez Paulo esteja dizendo assim, quando ele vê o espinho na carne, ele diz assim, o tentador está aqui. O tentador está aqui. Há a tentação aqui. Há uma voz maligna aqui. Jesus, quando ele está no Getsemane, também num momento triste, o dia mais triste da sua vida, ele diz assim, o príncipe desse mundo se aproxima.
príncipe desse mundo é uma alusão ao próprio Satanás. Paulo fala em Efésios 2 sobre ele também. Ele se aproxima. Mas Jesus fala algo que é muito interessante. O príncipe desse mundo se aproxima, mas ele não tem parte em mim. E daí se ele vem? Né? E daí se ele vem? E daí se Satanás me colocou um espinho na carne? A minha graça te basta, diz Deus para ele. Nós temos todos os recursos espirituais para sermos mais do que vencedores. Maior é o que está em nós, 1 João 4,4, do que o que está no mundo, do que o príncipe desse mundo. Paulo fala que não nos veio tentação que não fosse humana, 1 Coríntios 10,13. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Nós o vencemos. Ele não pode mais contra nós. Há um pensamento, meus irmãos, que me acompanham nesses anos todos, que é assim. Nós temos do lado de Deus o que a gente chama de provação e do lado de Deus a tentação. Ambas sucumbiram na cabeça de Jó. Não foi assim? De um lado, Deus queria provar Jó. Do outro lado, Satanás queria tentar. Na mesma experiência. Duas expectativas ali no mesmo homem. E eu tenho para mim que às vezes nós não sabemos se é tentação ou é provação. Não sabemos muitas vezes. E sabe de uma coisa? Você não precisa saber. A resposta é sempre a mesma. É consagração. Você não tem que conversar com o diabo, não tem que fazer quebra de maldição, não tem que sair atrás de nada. Você corre para Jesus, vai para Ele. A graça alcança a gente na hora da tentação. Um puritano disse certa vez na sua igreja: marquei um encontro com o diabo. A igreja assustou com ele. O pastor ficou doido. Marquei um encontro com o diabo. E aí, vírgula, atrás da cruz de Cristo. O diabo não foi. Fica atrás da cruz de Cristo. Aquele missionário americano na Índia, Stanley Jones, no livro O Caminho, ele diz assim: a tentação me bateu à porta. Pedi a Jesus para ir ver quem era. E lá já não havia ninguém. Não tem mais ninguém. Você tem todos os recursos. A minha graça te basta. Deus já te deu o Espírito Santo que habita em você. Você tem a palavra que orienta. Você tem pessoas ao seu redor. E Deus vai sustentar você, vai preservar você para a ressurreição. Você, uma vez salvo, vai ser salvo para sempre. Mas Deus vai usar os meios de graça para que você fique firme até o final. E se, eu tenho que falar isso, e se alguém aqui cedeu à tentação? Porque na nossa história, nós temos também histórico de gente que cedeu à tentação. Gente que pecou, gente que se desviou, gente que se afastou, gente que fez coisas horríveis, gente que desagradou a Deus grandemente, ouviu a voz do inimigo, não vigiou. Pedro não vigiou e teve problemas. Outras pessoas na história da igreja, com certeza você conhece gente, pode ser que você mesmo já passou por experiência de não resistir, de não ficar firme, de certa forma, se curvar diante da vontade da carne, do mundo, do diabo, desses três adversários. Pode ser que o seu homem interior se abriu, para o inimigo do lado de dentro abriu a porta para o inimigo do lado de fora, e você pecou contra Deus. Mas a Bíblia tem recursos também. 1 João 9, Paulo diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já no versículo 7, João diz: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado para trás, pecado presente, pecado para frente. E esse é um recurso que você tem. Você não pode, por exemplo, dormir sem fazer essa avaliação do seu pecado, analisar a sua vida. E se você encontrar ali algo que o tentador venceu, que a sua carne cedeu, que você pecou, você desagradou a Deus, então se ajoelhe diante do Senhor numa oração sincera, convicta, firme, fale com Deus e deixe Deus cuidar de você
e ali aos pés de Cristo, renove a sua vida cristã. Começa de novo, levanta um novo homem perdoado, lavado. Se tiver que confessar para alguém, confesse para um cônjuge, para uma pessoa. Se tiver que conversar com a liderança da igreja, conversa, mas não durma com esse pecado. Você dormir brigado com Deus, você está sem chance alguma. Mantenha sua amizade, sua comunhão com Deus, e isso é maravilhoso. Hudson Taylor, que foi missionário na China, e sua esposa era muito dedicada, perdeu 2 filhos na China, e ela morreu na China quando foi ter o seu 3º filho, e aos 40 anos de idade. E quando ela estava morrendo, ela estava balbuciando alguma coisa, e o Taylor colocou o ouvido para ouvir, e ela falou assim para ele: Taylor, 40 anos na China, e entre Deus e eu não existe nenhuma nuvem. Nenhuma nuvem. Entre Deus e eu não existe nenhuma nuvem, nenhum pecado, nada que eu não tenha resolvido. Com intrepidez eu falo com ele, e é assim que ela morreu. Querido irmão, querida irmã, que entre você e Deus não haja nenhuma nuvem. E que a graça de Deus te livre da tentação. E finalmente, a graça de Deus nos sustenta no sofrimento. O espinho na carne trouxe a Paulo muito sofrimento. É possível que esse espinho na carne, meus irmãos, seja isso que Paulo diz no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele pediu ao Senhor 3 vezes para Deus tirar o seu espinho na carne. Pode ser que nessa experiência do apóstolo Paulo, orar 3 vezes por um motivo assim, pessoal, fosse demais. Se eu encontrar o apóstolo Paulo, eu diria: Paulo, às vezes eu oro 100 vezes por um pedido, por uma luta. Ele orou 3 vezes. Jesus no Getsêmani, se os irmãos depois quiserem ver em Mateus 26, 36 a 46, Jesus pediu ao Pai para passar dele o cálice 3 vezes. Jesus pediu 3 vezes. Eu acho que não dá para fazer uma teologia, dizer que a gente só pode pedir alguma coisa 3 vezes. Mas Paulo dá a entender aqui que ele insistiu com Deus para que ele tirasse, mas Deus permitiu para ele, pelo contrário, o sofrimento. E o sofrimento desse velho apóstolo, e foi muito. Aqui, esse pequeno versículo 10, é apenas uma amostra do que Paulo sofreu. As suas lutas, as suas dores, as suas chateações, as suas crises. Foi espancado várias vezes, e ele não conseguia sair desse sofrimento, e Deus falou: a minha graça te basta. A graça de Deus, meus irmãos, ela se intensifica no sofrimento, ela se intensifica. Ela é uma graça salvadora, mas quando nós sofremos, a graça de Deus vem com mais força sobre nós. Às vezes a gente nem sabe. Conheci uma senhora que passou por uma luta tão grande, foi ovelha minha em Brasília, e quando ela dizia assim: pastor Luiz César, quando eu olhava pelo que eu ia passar, aquilo que estava na minha frente, eu dizia assim: eu não vou conseguir. Aí o tempo foi passando, eu entrei naquele turbilhão, naquela luta enorme, e eu dizia assim para mim mesma: eu não vou conseguir, como é que eu estou conseguindo? E depois que eu saí, eu olhei para trás e falei assim: Deus, como é que eu consegui? E aí eu falei: sabe o que é, minha irmã? É a graça. Paulo, a graça de Deus se intensifica na hora do sofrimento. Eu vejo isso muito claramente. Eu exemplifico com Estevão. No capítulo 7 de Atos, Estevão está sendo apedrejado, e quando ele está ajoelhado, e morrer por apedrejamento deve ser algo doloroso demais, né? Todo tipo de morte na Bíblia é ruim, mas os judeus só matavam por apedrejamento. Como Jesus não poderia ter sido morto por apedrejamento, várias vezes pegaram em pedra para matar Jesus, mas havia profecia que diria que ele seria levantado.
Então ele tinha que ser morto por um tribunal romano, a cruz levantada, que era a forma do romano matar, mas nem respeitaram o julgamento, nem respeitaram o fórum e apedrejaram Estevão sem julgamento algum. Mas quando ele está ali morrendo, ele diz assim no verso 56, eis que vejo o céu aberto e o Senhor Jesus em pé. Como assim? Primeiro, que ver o céu aberto é algo já diferente para nós. Mas ele vê o Senhor Jesus em pé. Em Hebreus 10, 12 se diz que Jesus ele foi assunto aos céus, ele assentou-se à direita de Deus. A ideia que nós temos é que ele está sentado no trono e já julga e reina. Mas agora na hora da morte de Estevão olha e ele está em pé. Sinal de que quando a gente mais sofre, mais precisa, mais tem dor, o Senhor Jesus se levanta. Ele fica em pé. Ele gosta, ele presta atenção. Ele não é neutro, ele dói nele. Ele se preocupa, ele assiste. Eu vejo o Senhor Jesus em pé. E ali Estevão faz a única oração no Novo Testamento a Jesus. É a única oração no Novo Testamento que alguém diz, Senhor Jesus. Não é a regra, talvez seja a exceção, porque Jesus falou, quando vocês forem orar, vocês orem ao Pai, no meu nome. Mas ali Estevão viu e diz, Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Alguém que está perto, alguém que ouve, alguém que recebe o meu espírito. E não tem forma melhor de morrer do que saber que quando a gente vai morrer também o céu fica aberto e o Senhor Jesus fica em pé e ele vai receber o nosso espírito. É uma graça no momento do sofrimento. Hebreus 11, 35 a 40 diz que muitos na época de Jesus e posterior a ele sofreram muito. Diz assim, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Um crente pode até passar pelo sofrimento. E a vontade do tentador é que no sofrimento você abandone. Você brigue com Deus. Você fique chateado. Você fique nervoso, você abandona a igreja, você não gosta de mais ninguém, porque ninguém está conseguindo entender você. Paulo passou por isso e ele diz assim no final é que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Eu estou me levantando, eu estou fortalecido na fraqueza. Quero terminar dizendo o seguinte, meus irmãos, nós fomos salvos pela graça. E a graça nos acompanha até o último dia da nossa vida. A graça é que faz você não ser soberbo, ser humilde, cândido, meigo, dócil. A graça faz você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais simples, uma pessoa mais chegável, uma pessoa mais humana, mais gentil. A graça que torna você uma pessoa melhor. C.S. Lewis, no livro da Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando o cocheiro chega no céu, ele chega e diz assim, quando ele olha para o céu, para Nárnia, uma ilustração do céu, ele diz assim, se eu soubesse que existia um lugar assim, eu teria sido um homem muito melhor no lugar de onde eu vim. Seja melhor, seja mais manso, mais humilde, mais dócil, mais crente, seja mais gracioso, seja mais jeitoso, mais amável, mais gentil, seja mais cândido, por causa da graça. Segunda aplicação, finalizando, quando chegar a tentação ou provação, você não souber, você não entendeu o que está acontecendo com você, você não precisa entender. Deus nunca chamou Jó para explicar para ele o que aconteceu. Nunca. Ô Jó, sabe o que aconteceu? Deus não falou nada. Deus não precisa falar nada e justificar. Mas quando chegar esse momento mais difícil na sua vida, se ajoelhe diante dele em humildade e diga, Senhor, protege-me,
derrama uma graça sobre mim. A luta está grande demais. A tentação está grande demais. A força do inimigo é grande demais. Esconde-me atrás da cruz de Cristo. Vinde a mim, Jesus falou, Mateus 11, 28. Quem está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. E terceiro, e para finalizar, quando chegar o sofrimento, porque ele vai chegar. Alguns aqui já sofrem demais, outros vão sofrer. Qual de nós aqui não tem uma porção de sofrimento, né? Qual de nós não passa pelas vicissitudes, pelas lutas da vida? Eu tive um amigo que dizia assim, Pastor Luiz César, toda vez que você encontrar uma pessoa acima de 60 anos, quando você cumprimentá-la, você faz assim, pergunta assim, melhorou? Melhorou. Você não precisa falar nada. Melhorou? E a resposta vai ser sempre assim, agora eu estou melhor. Agora eu estou melhor. Porque ninguém que chega aos 60 anos passa inerte. Ninguém tem um salvo-conduto para o sofrimento dessa vida. Mas como o apóstolo Paulo, como o Senhor Jesus, a graça de Deus nos basta. A presença dele. Teu rosto vendo, diz um dos nossos salmos hinos, teu rosto vendo, nada temerei. Se entre Deus e eu não tiver nenhuma nuvem, nós perseveraremos até o fim, pela graça de Deus. Amém? Permitam-me, os irmãos, a oração final. Senhor Deus, obrigado pela manhã linda, tão fresquinha. Obrigado pelo nosso encontro com o Senhor, pela tua palavra tão boa, que é um bálsamo sobre os nossos corações. Nós queremos tomar posse desse texto, Pai. Eu quero tomar posse. Nós pedimos que esse texto pule para dentro do nosso coração. Nós queremos experimentar a graça que nos salvou, para que essa graça nos conserve, nos abençoe nos momentos onde nós queremos nos gloriar, no momento da tentação e nos dias daqueles sofrimentos duro para valer. Que o Senhor nos abençoe, derrama sobre nós a tua graça. Que entre nós e o Senhor não haja nenhuma nuvem. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.